Iniciação Antiga e Moderna. Parte 1. O Tabernáculo no Deserto. Capítulo 2. O altar e o lavabo de bronze. O altar de bronze estava localizado dentro do portão leste e era utilizado para o sacrifício de animais durante o serviço no templo. A ideia de utilizar bois e bodes como sacrifícios parece bárbaro para a mentalidade moderna, e não podemos alcançar a compreensão de que isso pudesse resultar em algo eficaz como efeito ao sacrifício. De fato, a Bíblia relata sobre isso detalhadamente e fornece uma explicação sobre o assunto, quando nos diz repetidamente que Deus não deseja sacrifícios, mas um espírito aquebrantado e um coração contrito, e que ele não quer sacrifícios de sangue. À vista desse fato, parece estranho que os sacrifícios fossem uma vez sido ordenados. Contudo, devemos entender que nenhuma religião pode elevar aqueles a quem lhe foi concebido ajudar, se seus ensinamentos estiverem muito acima do seu nível intelectual ou moral. Para apelar a um bárbaro, a religião deve ter certos traços bárbaros. Uma religião de amor nunca poderia ter sido atraente para aquelas pessoas. Por isso, a elas foram fornecidas uma lei que exigia um olho por um olho e um dente por um dente. Não há, no Velho Testamento, qualquer menção à imortalidade, porque essas pessoas não poderiam compreender um céu e nem a ele aspirar. Entretanto, elas amavam as posses materiais e, por isso, foram instruídas que, se procedessem corretamente, elas e sua descendência habitariam na terra para sempre e que seu gado seria multiplicado, etc. Eles adoravam as posses materiais e sabiam que o aumento dos seus rebanhos ocorria pela disposição de Deus e dado por ele segundo o mérito. Assim, elas foram ensinadas a agir corretamente na esperança de uma recompensa nesse mundo atual. Também foram dissuadidas de praticar o mal, devido ao rápido castigo que sofreriam em consequência da retribuição por seus pecados. Isso era a única maneira que elas entendiam. Elas não podiam fazer o bem pelo simples prazer de fazer o bem, e muito menos podiam compreender o princípio de se tornarem elas próprias sacrifícios viventes. E provavelmente sentiam tanto a perda de um animal quando cometiam o pecado, assim como nós sentimos as dores agudas da consciência por nossas más ações. O altar era feito de bronze, um metal não encontrado na natureza, porém fabricado pelo ser humano a partir de cobre e zinco. Assim, simbolicamente, é mostrado que o pecado não estava originalmente previsto em nosso esquema de evolução e é uma anomalia na natureza, bem como suas consequências, isso é, a dor e a morte, que são simbolizadas pelas vítimas sacrificadas. Contudo, enquanto o próprio altar era feito de metais compostos artificialmente, o fogo que queimava incessantemente era de origem divina e era mantido aceso ano após ano com o mais zeloso cuidado. Nenhum outro fogo jamais foi usado, e podemos notar um resultado declarado que quando 2 sacerdotes presunçosos e rebeldes ousaram desobedecer a esse mandamento e usar um fogo estranho, eles depararam como retribuição uma morte horrível e instantânea. Quando, uma vez prestado um juramento de lealdade ao mestre místico, o eu superior, é extremamente perigoso desconsiderar os preceitos então fornecidos. Quando o candidato aparece no portão leste, se encontra pobre, nu e cego. Naquele momento, ele é digno de compaixão, precisando ser vestido e trazido à luz, mas isso não pode ser feito imediatamente no templo místico. Durante o período do seu progresso, da condição de nudez até que ele tenha sido trajado com as vestes resplandecentes do sumo sacerdote, há um longo e difícil caminho a ser percorrido. A primeira lição que lhe é ensinada
é que o ser humano progride somente por meio de sacrifícios e sozinho. Na iniciação cristã mística, quando o Cristo lava os pés dos seus discípulos, a explicação fornecida é que, a menos que seja oferecida a decomposição dos minerais como forma de alimento ao reino vegetal, não haveria vegetação. Também, se os alimentos vegetais não fossem o sustento para os animais, esses últimos não conseguiriam se expressar, e assim sucessivamente. O superior está sempre se alimentando do inferior. Portanto, o ser humano tem uma obrigação para com os animais, e assim o mestre lava os pés dos seus discípulos, simbolizando nesse humilde serviço o reconhecimento do fato de que eles o serviram como bases de apoio para algo mais elevado. Do mesmo modo, quando o candidato é trazido ao altar de bronze, aprende a lição de que o animal é sacrificado por sua causa, dando seu corpo como alimento e sua pele como vestuário. Além disso, ele vê a densa nuvem de fumaça flutuando sobre o altar e percebe dentro dela uma luz. Porém, essa luz é muito tênue e muito encoberta pela fumaça, para servir como orientação permanente para ele. Seus olhos espirituais são frágeis, portanto, não faria sentido expô-los imediatamente à luz das verdades espirituais mais elevadas. O apóstolo São Paulo nos ensinou que o tabernáculo no deserto era uma sombra de grandes coisas que vêm. Por isso, pode ser interessante e proveitoso ao candidato que vem ao templo, em tempos atuais, descobrir qual é o significado desse altar de bronze, com seus sacrifícios e a queima da carne, a fim de que possamos compreender esse mistério. Primeiro de tudo, devemos assimilar a grande e absoluta ideia essencial que fundamenta todo o verdadeiro misticismo, a saber que essas coisas estão dentro e não fora de nós. Ângelus Silesius diz sobre a cruz: ainda que Cristo nasça 1000 vezes em Belém, se não nascer dentro de ti, tua alma segue extraviada. Olharás em vão a cruz do Gólgota, enquanto ela não se erguer dentro de ti mesmo novamente. Essa ideia deve ser aplicada a todo símbolo e a toda fase da experiência mística. Não é o Cristo externo que salva, mas o Cristo interno. O tabernáculo foi construído no passado. É claramente visto na memória da natureza quando a visão interior tenha sido suficientemente desenvolvida para tal. Porém, ninguém deve esperar qualquer ajuda do símbolo externo. Devemos construir o tabernáculo dentro dos nossos corações e da nossa consciência. Devemos vivenciar, como uma real experiência interna, o ritual completo do serviço lá demonstrado. Devemos ser tanto o altar dos sacrifícios como o animal sacrificado repousado sobre ele. Devemos ser igualmente o sacerdote que imola o animal e o próprio animal imolado. Mais tarde, devemos aprender a nos identificar com o lavabo místico e devemos aprender a nos lavar nele, em espírito. Em seguida, devemos adentrar pelo primeiro véu, servir na sala oriental e prosseguir através de todo o serviço do templo, até nos tornarmos o maior de todos esses antigos símbolos, a glória de Shekinah, ou isso de nada nos beneficiará. Em resumo, antes que o símbolo do tabernáculo possa realmente nos ajudar, devemos transferi-lo do deserto para um lar em nossos corações, para que quando nós nos tornarmos em tudo que aquele símbolo é, também tenhamos nos tornado naquilo que ele significa em espiritualidade. Vamos começar então a construir dentro de nós o altar dos sacrifícios, primeiramente, para que nele possamos imolar nossas transgressões e depois expiá-las no crisol do remorso. Isso é realizado no moderno sistema de preparação para o discipulado, por um exercício que se executa à noite e que foi cientificamente elaborado pelos hierofantes da Escola de Mistérios Ocidental para crescimento do aspirante no caminho que conduz ao discipulado.
Outras escolas ensinaram um exercício similar, mas esse difere de todos os métodos anteriores em um ponto particular. Depois da explanação dos exercícios, daremos a razão dessa grande e fundamental diferença. Esse método especial tem um efeito de longo alcance que possibilita que se aprenda agora não somente as lições que se deveria aprender normalmente nessa vida, mas a alcançar um desenvolvimento que de outro modo não poderia ser alcançado, senão somente em muitas vidas futuras. À noite, quando nos retiramos para dormir, o corpo deve estar relaxado. Isto é muito importante, pois quando alguma parte do corpo está tensa, o sangue não circula livremente. Tal parte está temporariamente aprisionada sob pressão. Como todo desenvolvimento espiritual depende do sangue, o esforço máximo para alcançar o crescimento anímico não pode ser feito enquanto qualquer parte do corpo está sob tensão. Quando o relaxamento ideal é alcançado, o aspirante à vida superior começa a rever as cenas do dia, porém não deve começar com as ocorrências da manhã e encerrar com os acontecimentos da noite. Ele as revive em ordem inversa. Primeiro as cenas da noite, então os acontecimentos da tarde e, por fim, as ocorrências da manhã. A razão para isso é que no instante do nascimento, quando a criança inala a sua primeira completa respiração, o ar inspirado pelos pulmões carrega com ele uma imagem do mundo exterior. E à medida que o sangue passa pelo ventrículo esquerdo do coração, cada cena da vida é retratada em um pequeno átomo semente ali localizado. Cada inspiração traz consigo novas imagens, que ficam gravadas naquele pequeno átomo semente, um registro de cada cena e de cada ação praticada durante toda a nossa vida, desde a primeira respiração até o último suspiro. Após a morte, essas imagens formam a base da nossa existência no purgatório. Sob as condições dos mundos espirituais, sofremos dores cruciantes de consciência tão agudas, inacreditáveis, por cada má ação cometida, e assim nos sentimos desencorajados em continuar no caminho do transgressor. A intensidade das alegrias que experimentamos devido às nossas boas ações praticadas atua como um estímulo para seguir o caminho da virtude nas vidas futuras. Porém, na existência pós-mortem, esse panorama da vida é revisto na ordem inversa, a fim de mostrar primeiramente os efeitos e depois as causas que os geraram, para que o espírito possa aprender como a lei da causa e efeito funciona na vida. Por esse motivo, o aspirante que está sob a orientação científica dos irmãos maiores da Ordem Rosa Cruz recebe ensinamentos para realizar seu exercício noturno também na ordem inversa, julgando-se diariamente, e assim ele pode escapar do sofrimento no purgatório após a morte. Contudo, devemos compreender que não haverá mérito algum se as cenas do dia forem feitas superficialmente. Não é suficiente quando revemos uma cena em que nós tenhamos prejudicado seriamente e causado a alguém muita dor e sofrimento e dizer simplesmente: bem, lamento muito pelo que fiz. Eu gostaria de nunca ter feito isso. Nesse momento, somos o animal sacrificado repousado sobre o altar dos sacrifícios. E a menos que consigamos sentir em nossos corações o fogo divinamente inflamado do remorso queimando até o mais profundo do nosso ser, devido às nossas más ações praticadas durante o dia, de nada valerá. Durante a antiga dispensação, todos os sacrifícios eram esfregados com sal antes de colocadas no altar dos sacrifícios. Todos sabemos como dói e queima quando acidentalmente esfregamos sal em um ferimento recente. Esse salgamento nos sacrifícios, naquele antigo templo de mistérios, simbolizava a intensidade da dor que devemos sentir quando nós, como sacrifícios vivos, nos colocamos sobre o altar dos sacrifícios. É o sentimento do remorso
o profundo e sincero arrependimento pelo que fizemos, que erradica a imagem do átomo semente, limpando-o e deixando-o sem manchas. E assim como na antiga dispensação, os transgressores eram justificados quando traziam uma oferenda para ser queimada ali no altar dos sacrifícios. Assim também nós, nos tempos atuais, ao realizar cientificamente o exercício noturno da retrospecção, eliminamos o registro de nossos pecados. É uma conclusão precipitada que não poderemos continuar, noite após noite, a executar esse sacrifício vivo sem nos tornarmos consequentemente melhores e deixando pouco a pouco de cometer os erros, pois do contrário seremos obrigados a nos responsabilizar quando nos recolhemos para fazer o exercício noturno. Assim, além de nos purificar de nossas falhas, esse exercício nos eleva a um nível mais elevado de espiritualidade, que de outra maneira não poderíamos alcançar na vida atual. Também vale ressaltar que quando um indivíduo cometia um grave delito e se refugiava no santuário, ele encontrava proteção à sombra do altar dos sacrifícios, pois ali somente o fogo divinamente inflamado podia executar o julgamento. Ele escapava das mãos dos seres humanos, mas se colocava sob as mãos de Deus. Também de modo semelhante, o aspirante que reconhece suas más ações todas as noites, se refugiando no altar do julgamento vivente, alcança o santuário da lei de causa e efeito. E mesmo que seus pecados sejam escarlates, ficarão tão brancos como a neve. O lavabo de bronze era um grande lavatório redondo, mantido sempre cheio de água. É dito na Bíblia que estava sempre às costas de 12 grandes bois, também feitos de bronze, e que as partes posteriores desses 12 grandes bois estavam voltadas para o centro do lavatório. Entretanto, na memória da natureza, parece que esses animais não eram grandes bois, mas representações simbólicas dos 12 signos do zodíaco. Naquele tempo, a humanidade estava dividida em 12 grupos, um grupo para cada signo zodiacal. Cada animal simbólico atraía um raio particular, e tal como a água benta usada atualmente nas igrejas católicas é magnetizada pelo padre durante a missa, assim também a água desse lavabo era magnetizada pelas hierarquias divinas que guiavam a humanidade. Não pode haver dúvida quanto ao poder da água benta preparada por alguém que tenha um caráter muito forte e magnético. Ela adquire ou absorve os eflúvios do corpo vital de quem a preparou, e as pessoas que a usam se tornam receptivas às suas sugestões, em um grau proporcional à sensibilidade delas. Consequentemente, o lavabo de bronze nos antigos templos de mistérios Atlante, onde a água era magnetizada pelas hierarquias divinas de poder imensurável, era um fator poderoso para guiar o povo de acordo com os desejos desses poderes instituídos. Por isso, os sacerdotes estavam perfeitamente sujeitos aos mandatos e ordens de seus líderes espirituais invisíveis, e por meio deles, o povo foi guiado cegamente. Era exigido dos sacerdotes que lavassem as mãos e os pés antes de adentrar no tabernáculo. Se essa ordem não fosse obedecida, a morte aconteceria imediatamente, assim que o sacerdote entrasse no tabernáculo. Portanto, podemos dizer que, como a palavra-chave do altar de bronze era justificação, então a ideia central do lavabo de bronze era consagração. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Temos o exemplo do jovem rico, que perguntou a Cristo o que ele deveria fazer para ser perfeito. Ele afirmou que havia cumprido a lei, mas quando Cristo lhe ordenou, segue-me, ele não pôde, pois possuía muitas riquezas que o prendiam tão firme como uma prensa. Como a grande maioria, ele ficaria feliz se pudesse somente escapar à condenação,
E como muitos, ele não estava muito interessado em se esforçar para alcançar a merecida recompensa pelo serviço. O lavabo de bronze é o símbolo da santificação e consagração a uma vida de serviço. Assim como Cristo iniciou seus 3 anos de ministério por meio das águas batismais, assim também o aspirante ao serviço no antigo templo devia se santificar na corrente sagrada que fluía do mar fundido. E o maçom místico, que se esforça para construir um templo sem ruído de martelo e nele servir, deve também se consagrar e se santificar. Ele deve estar disposto a desistir de todas as posses terrenas para poder seguir o Cristo interno. Embora ele possa preservar seus bens materiais como um depósito sagrado e utilizá-los como um administrador sábio usaria as posses de seu patrão. E devemos estar realmente prontos para obedecer ao Cristo interno quando ele disser: siga-me. Ainda que a sombra da cruz apareça sombria no final, pois para os propósitos superiores, sem esse total desapego da vida para a luz, não pode haver progresso. Do mesmo modo, como o Espírito desceu sobre Jesus quando ele emergiu da água batismal da consagração, também o maçom místico, que se banha no lavabo do mar fundido, começa a ouvir vagamente a voz do Mestre dentro do seu próprio coração, lhe ensinando os segredos do ofício, para que ele possa usá-los em benefício dos outros.